De um homem paralítico, aleluia. Em Mateus capítulo 9, versículo 1 ao versículo 8, apenas 8 versículos. E eu peço sua atenção ainda, porque Deus ainda vai falar contigo nesta manhã. E entrando num barco, passou para outra margem, Mateus capítulo 9, versículo 1, e chegando à cidade, em que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te e toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. Versículo 8, e o último versículo. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Se eu fosse tematizar, irmãos, nesta manhã, esta mensagem, a última mensagem desta manhã, Deus ainda está falando contigo, amigo. Aleluia. Seria: Jesus está vendo a tua fé, ou Jesus está de olho na tua fé. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, saindo de uma cidade, indo para a sua cidade natal, Cafarnaum, a fama de Jesus espalhava por todo canto. Porque aonde Jesus chegava, irmãos, curas e maravilhas, e pessoas se convertiam ao cristianismo. Ninguém nunca vira um homem pregar daquele jeito, naquele momento. As palavras de Jesus atraíam multidão, pecadores, doutores, todos, e todas as classes sociais, quando ouvia Jesus, as suas palavras o atraíam. Até porque, irmãos, havia uma essência em Jesus. A presença do Espírito Santo na vida de Jesus era muito forte. O poder de Deus na vida de Jesus, como ser humano que ele era, ainda no seu estado humano. Mas as palavras de Jesus, era diferente da qual os religiosos naquela época pregavam ou falavam. Quando Jesus falava, irmãos, atraía a multidão. E não somente em suas palavras, mas a atitude de Jesus era diferenciada. E ele colocava as mãos, enfermos eram curados, os mortos ressuscitavam, cegos chegavam a enxergar coisas que não havia naquele momento, coisas que não aconteciam naquele momento, aconteceram após Jesus dando início ao seu ministério. Lógico, foi uma dinamite, foi um estrondo à vida de Jesus. Trouxe algo inédito, nunca houve um homem para falar tão bem, tão profundo, tão conhecedor da alma do homem, senão Jesus. O grande advogado, o grande psicólogo. Jesus ele é inigualável, não há outro igual a Jesus. Mas Jesus, estando ali no barco, irmãos, indo para outra margem, e chegando na sua cidade natal, aleluia, em Cafarnaum, eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. O interessante, irmãos, que foi os homens, os amigos que trouxeram esse paralítico. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, aqui, no versículo 2, na parte A, diz: E Jesus, vendo a sua fé. Jesus, ele vê primeiro a fé daquela pessoa. Porque há uma necessidade de você ter fé nele. Sem fé é impossível agradar a ele. Então nesta manhã Jesus está vendo que você tem fé. Amigos ouvintes, ouvindo a palavra do Senhor, amigo internauta, minhas irmãs, meus irmãos, todo brasileiro. Jesus é aquele que vê tudo. E ele sabe tudo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho,
Aleluia, chamou ele de filho. É uma forma carinhosa de se expressar o amor dele que tem pela raça humana. Não há um homem que tem um amor igual ao de Jesus. E não tem como a gente trazer algo para comparar o amor dele que ele tem para conosco. Não há. Eu vou comparar o amor de Jesus, não tem como se comparar. É incomparável. Aleluia. E vendo aquele paralítico, ele viu fé naqueles homens. Ele viu fé na vida daquele homem. E disse: filho, a primeira coisa que Jesus fez: filho, estão perdoados os teus pecados. E o que eu entendo aqui, irmãos e irmãos, que havia esta necessidade, primeiro, de Jesus perdoar o pecado daquele paralítico. Jesus falou: perdoados estão os seus pecados, porque ele estava em pecado. Primeiro, Jesus, porque Jesus perdoou? Porque ele procurou Jesus. Houve uma procura a Jesus. Procurando Jesus, Jesus conhecendo e vendo que ele tinha fé. Vendo que ele tinha fé, disse: olha, perdoados estão os teus pecados. Porque, irmãos, eu entendo que a enfermidade não leva você para o inferno. Você não perde a salvação porque você é enfermo. Escute, você não vai perder a salvação porque você está doente, porque a enfermidade bateu na sua porta. Não. Quem pode levar você para o inferno é justamente o pecado que você ainda não confessou. É o pecado que ainda você não deixou. Então a primeira coisa que Jesus faz é salvar ele. Que o importante aqui é a salvação. Não é a cura física apenas. Lógico, se há uma necessidade entre nós de uma cura física, claro que Jesus perdoa, claro que Jesus cura, faz milagres, claro que ele faz. Mas a preocupação aqui que eu entendo de Jesus, primeiro foi o que, irmãos? Perdoar o pecado daquele homem. Aquele homem tinha essa necessidade de Jesus perdoar os seus pecados, porque Jesus não queria só apenas curá-lo fisicamente, mas Jesus queria salvá-lo. Porque você há de convir comigo que Jesus, quando veio aqui à terra, irmãos e amigos, Jesus veio resolver um problema seríssimo aqui na terra. Qual foi o problema? Pecado. Tudo que Jesus fez foi por causa dos nossos pecados. Foi o pecado da raça humana que levou Jesus à cruz do Calvário. Não havia outro meio da raça humana se salvar, senão a morte do Cordeiro, profetizado, irmãos, muitos anos antes. Isaías foi um dos profetas. 700 anos ele profetizou. Ele detalhou o que Jesus ia fazer aqui na terra. E quando Jesus chegar aqui na terra, irmãos, foi ao deserto, começou seu ministério e aqui chegou. Então quando aquele homem, aquele paralítico se aproximou de Jesus, Jesus viu que tinha fé nele e disse: olha filho, os teus pecados já estão perdoados. Quando Jesus falara isso, irmãos, que os pecados estavam perdoados, alguns doutores da lei, alguns escribas e fariseus, em seus pensamentos cogitaram, dizendo que Jesus blasfemava porque não podia perdoar pecado. Claro, ele é filho de Deus, ele sabia que podia perdoar pecados, ele era o Cordeiro. Mas Jesus, como sabe tudo, sabe os seus pensamentos, ele sabe o que você está pensando agora, ele sabe o teu deitar, o teu levantar. Ele é onisciente. Conhecendo os pensamentos daqueles homens que duvidaram de Jesus, porque sempre há em nosso meio alguém que duvida dele. E quando você duvida de Jesus, você não agrada a ele, você não consegue. Você não consegue alcançar a salvação ou a vitória porque você duvida dele. E se eu fosse explicar aqui, dar um significado da fé, irmãos, a fé, o que é fé? É a ausência da dúvida. A dúvida se ausenta de você, e aí foi ativado o que é a sua fé em Jesus. Mesmo que a situação, nos seus olhos físicos, você olha assim, não tem jeito, mas Jesus dá jeito. Quem naquele momento poderia levantar o paralítico? Fazia mais de 400 anos que o Espírito de Deus não mais se movia na terra. O pecado, irmãos, cresceu tanto, que teve que vir a graça para superar o pecado.
A graça de Jesus, o próprio Jesus é a graça. Um valor imerecível. A graça dele é inexplicável, ele veio. E quando ele veio, irmãos, que viu aquele paralítico, quem naquele momento, naquele tempo, quem acreditava que alguém poderia levantar alguém, curar um paralítico, fazer ele caminhar normalmente? Quem poderia? E naquela época era muito difícil como hoje. Um paralítico não podia nem pedir, não podia, até a própria sua família duvidava. Até a sua própria família às vezes expulsava ele, porque era um pecado. E para alguns daquela época o pecado era uma maldição. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A família rejeitava aquele homem que tinha aquele defeito físico. E tem que pedir esmola para poder sobreviver. Hoje tem auxílio, tem aposentadoria. Quando uma criança nasce com algum defeito, o governo ele mantém aquela pessoa. Mas naquela época não tinha isso. Aleluia. Mas Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, porque perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Você precisa ter fé em Jesus. Porque o pecado ele já resolveu no Calvário. O problema do pecado ele já resolveu no Calvário. A morte de Cristo trouxe a graça. A morte de Cristo trouxe salvação. Aleluia. A morte de Cristo nos mostrou o caminho. Porque este mundo não é nosso, ele vai ser destruído, amigos. Jesus está às portas, está vindo buscar a sua noiva. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Olha, que pecado grave desses homens religiosos que duvidavam de Jesus. Sei que em nosso meio, em nossa sociedade, sempre tem alguém que duvida de Jesus. Mas você que está assistindo, não. Se você está assistindo é porque você crê, porque você foi tocado hoje pela presença do Espírito Santo na tua vida, aí na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver. A presença de Jesus é notória aí. E Jesus está vendo você. Ele está de olho em você. Ele já viu a sua fé. Aleluia. E se você cometeu algum pecado, os seus pecados já estão perdoados, porque isso já resolveu no Calvário. Aleluia. Aí eu pergunto, por que alguns vão ser salvos e outros não? Porque uns não querem o perdão de Jesus. Não quer Ele como seu Senhor. Quer apenas Jesus como se fosse um amuleto da sorte. Não. Não queira Jesus apenas para ser algum objeto da sorte. Não. Jesus é o Senhor. Jesus é o Filho de Deus vivo. Aleluia. Foi Ele que na cruz deu a sua vida. De forma voluntária, Jesus. Então esse homem, ele precisava primeiro perdoar os pecados dele, Jesus. Mas observa o texto que diz: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: por que pensais mal, aleluia, em vosso coração? Quando a gente duvida de Jesus, é pensamento maus. Quando a gente, o incrédulo, aleluia, já é um pecado a incredulidade. Mas quando a gente duvida do poder de Jesus, é um mal que cogitou os nossos pensamentos. Quando eu duvido de Jesus, pode perdoar pecados, que Jesus pode trazer milagres, fazer os mortos ressuscitar, fazer o paralítico andar, fazer o cego enxergar. Se eu duvidar isto, é o mal que cogitou o meu coração, a minha vida, e está repreendido na tua vida, amigos. Minha irmã, está repreendido. Mas versículo 5 diz: pois o que é mais fácil? Jesus está falando, qual é mais fácil? Aleluia. Disse para eles: dizer ao paralítico: perdoados estão teus pecados, ou levanta-te e anda. Aleluia. Como falaram no início, a doença não faz você perder a salvação, de jeito nenhum. A doença não lhe afasta de Jesus, não, senhor. Pelo contrário, ela pode aproximar mais. Observe, o paralítico estava enfermo, e ele precisava de que, irmãos, que Jesus perdoasse seus pecados. Mas quem levou o paralítico para Jesus foi por causa da enfermidade. Aleluia. Foi a enfermidade, por ele não andar, por ser um paralítico, ouvindo a fama de Jesus,
ouvindo que ele poderia perdoar pecados e também curar. Então foi a enfermidade que levou ele a Jesus. Aleluia. Muitas vezes acontece, não que seja o centro da vontade de Deus, mas Deus permite coisas na vida da gente. Às vezes uma enfermidade para você ter fé nele. Ou seja, para o poder de Deus ser manifestado na tua vida, algo tem que acontecer. E qual é esse algo? É a enfermidade. É um problema que você não consegue resolver. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Então a enfermidade, irmãos, foi a paralisia que levou este homem a Jesus. Quando esse homem chega em Jesus, Jesus vendo que tinha fé nele, aleluia, Jesus está vendo nesta manhã que você tem fé nele. Aí diz aqui, ó: pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoar os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, Jesus falando isso, irmãos, para que todos soubessem, naquele momento, que a ele foi dado o poder. Aleluia. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Amém? Você tem que saber, aleluia, você tem que saber verdadeiramente, você tem que crer verdadeiramente que o Filho do Homem, que Jesus Cristo tem nesta terra poder de perdoar pecados e curar. E não pode duvidar, não senhor, não duvide. Apenas creia tão somente que ele tem poder de perdoar os teus pecados e ainda te salvar, curar, perdoar, libertar, salvar, restaurar, renovar. Aleluia. Este mesmo Jesus que estava naquela época é o mesmo de hoje. Ele nunca mudou, irmãos. Ele é imutável, não há mudança nele, é o mesmo. E o mesmo poder. Aleluia. E tudo isso acontece na tua vida, para os teus familiares saber que na terra Jesus tem poder de curar e de perdoar pecados. Aleluia. A tua família tem que saber, os vizinhos tem que saber, a escola tem que saber, o trabalho lá, o trabalho tem que saber, o bairro onde tu mora tem que saber, a igreja que tu está tem que saber que Jesus nessa terra, ele tem poder de perdoar pecados e curar, libertar, salvar, aleluia, fazer maravilhas, milagres. Ele é o mesmo, ele tem poder para isso, amigo. Aquele homem havia uma necessidade de ser liberto dos seus pecados. Agora o que é que diz o versículo? Escuta só. A parte B do versículo 6 diz assim: disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Aleluia. Que poder, irmãos. E ele é o mesmo de hoje. E o amor dele é incomensurável. O amor de Jesus para conosco é incomparável, porque ele nos ama tanto. Aleluia. Aleluia. Um amor inexplicável que ele tem ao nosso respeito. Ele nos ama tanto que ele se voluntariou para vir aqui à terra, aleluia, e resolver o problema. Aleluia. Vem trazer a graça para a raça humana, vem trazer a salvação para a raça humana, aleluia. E Jesus é o mesmo, e não há na terra, em lugar nenhum, um homem tão poderoso como ele. O Pai disse que há poder no céu e na terra, no nome de Jesus, e é em nome dele que nós pregamos aqui no Louvor e Palavra. É em nome dele que a Assembleia de Deus prega, aleluia, o mesmo Jesus de ontem, de hoje e será eternamente. Tu crê, irmão? Escreva aqui no chat aqui, olha, meu amigo Altino, eu creio nessa mensagem, eu creio nessa palavra, aleluia. Fala conosco, Jesus, aqui, ó, fala conosco, bendito seja o nome do Senhor Jesus, amém. Olha o final, olha o que Jesus diz. Olha o que fala Jesus. Versículo, repetindo a parte B. Disse então ao paralítico: levanta-te. Levanta-te, amigo. Levanta-te, porque ele já te viu. Ele viu que você tem fé nele. Levanta-te. Aleluia. Toma a tua cama. Estava curado já. Ele veio deitado na cama, mas quando saiu,
sai com a cama nas costas. Aleluia. Olha aquele, que maravilha. Escuta. A cama, ele vinha deitado na cama. A cama trazia ele. Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele que levava a cama. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja. Ele agora coloca a cama nas costas. Porque Jesus já havia curado, não somente curado, mas perdoado também os seus pecados. Tu crê nesta manhã? Diga amém. Aleluia. Versículo 7. E levantando-se foi para a sua casa. Olha aí, tomou posse. Porque se levantou e foi para a sua casa, o que é isso? Ele tomou posse, querido. Isso eu tomo posse, Jesus. Levantou-se, um homem que não podia nem andar, estava em cima de uma cama. Aí agora levantou-se, pegou a cama dele, botou nas costas e foi para casa. E todo mundo via. Eu posso imaginar na rua. Aleluia. Aleluia. Porque todos conheciam que ele estava deitado na cama porque não podia caminhar. Não podia se levantar. E quem levou ele foi os amigos. Escute. Mas agora quando ele tem encontro com Jesus, ele tem que voltar para casa. Aleluia. Para o nome do Pai ser glorificado. Para que Jesus seja glorificado. Aí o povo, quando o povo viu ele indo para Jesus, ele deitado numa cama, em cima de uma cama. Quando ele volta depois do encontro com Jesus, aleluia, a cama estava nos seus ombros, aleluia, ou na sua cabeça. E todo mundo via aquele paralítico andando com a sua cama agora nas costas, na cabeça, aleluia. E o nome de Jesus foi glorificando, e o nome de Jesus foi exaltando, foi ficando conhecido. E muitos, aleluia, através do seu testemunho, através da cura que Jesus fez na tua vida, os pecados foram perdoados. Muitos vão ser salvos através da tua fé, do teu testemunho. Quem crê, diga amém. Eita, Jesus está falando conosco. Versículo 8. Para concluir a mensagem nesta manhã. Olha o que é que diz versículo 8. E a multidão, olha aí, viu? Que tinha uma multidão. Jesus não estava sozinho com aquele homem não, ali somente aquela turminha não. Tinha a multidão vendo isso. Hoje a multidão está vendo. Nós temos aqui 800 pessoas assistindo. Mais de 800 pessoas, quase 900 pessoas assistindo aqui. Aleluia. E está ouvindo. E aqui é fatos. Contra fato, não há argumento. Ele é o mesmo. Ele fez na minha vida. Eu tenho experiência com ele. Eu sei o que ele fez na minha vida e na vida dos meus filhos. Aleluia. Eu estou aqui porque é a graça dele que me mantém aqui. Aleluia. A ele, a Jesus, toda a honra e toda a glória. Mas escute. Olha o versículo 8 que diz. E a multidão vai ver que Jesus entrou na tua vida. A multidão vai ver que o milagre aconteceu. Os vizinhos vão ver. Aleluia. Aquele parente vai ver. A igreja vai ver o que Jesus fez, está fazendo na tua vida agora mesmo. Não é amanhã não, é hoje. Se tu crê, é hoje que ele vai fazer. Aleluia. Ele é o mesmo. Se ele pode perdoar o pecado deste homem e fazer aquele paralítico andar, ele pode fazer o mesmo na sua vida. Ele pode tirar o câncer. Isso. Ele pode controlar a tua glicose. Ele pode controlar a tua pressão arterial. Ele faz cirurgia no coração e isso. Aquela veia do coração que está entupida, ele pode tirar. Ele pode romper, deixar tudo funcionando normalmente. Aleluia. Ele pode curar toda a cegueira. Aleluia. Ele pode curar você da surdez. Aleluia. Ele pode resolver aquele problema na justiça. Isso. Aleluia. Ele pode tudo. Aleluia. Ele pode salvar aquele teu filho que voltou para as drogas, que está viciado nas drogas. Ele pode trazer de volta. Aleluia. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E a multidão, vendo isto, olha que maravilha. Olha, irmãos, que mensagem. E a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus. E eles disseram em suas palavras, que dera tal poder aos homens, que Deus deu aos homens poder. E este mesmo poder que estava em Jesus, Ele deu para a igreja. Ele deu para mim e deu para você, basta crer. Ele diz assim, os sinais acompanham aqueles que crê.
os sinais devem acompanhar-nos. Quando a gente faz a entrega a Jesus, os sinais devem nos acompanhar. Quantas pessoas Deus a me usou, não estou falando para exaltar o meu nome, não, Senhor, mas para aumentar a sua fé. Quantas pessoas Deus me usou e curou? Porque ele disse assim: olha, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome coloca as mãos, os enfermos serão curados. Então eu creio nessa mensagem. Eu vou encerrar contando para vocês uma história, irmãos, que aconteceu na minha vida. Eu estava indo pregar ali em Pontal da Barra, na Assembleia de Deus ali de Pontal da Barra. Meu amigo dirigente, presbítero Genildo, e eu fui ali trazer uma mensagem conforme o seu convite. Era um domingo à noite. E quando eu cheguei na igreja, por costume nosso, a gente vai para o altar orar. E a gente fica de costa para a igreja. E eu de costa orando, na visão que eu tive, eu vi uma mulher entrar de lenço vermelho na cabeça e sentou-se lá no fundo da igreja. Eu de costa orando, eu vi, com os olhos espirituais. E quando eu vi essa mulher entrar com um lenço na cabeça, eu vi que alguém derramava um óleo sobre ela, Kennedy, e puxava assim algo da cabeça dela, saia puxando algo da cabeça dela. Eu de costa, orando, a visão que eu tive. E na Assembleia de Deus ninguém usa lenço, mas esta mulher entrava de lenço vermelho. E uma mão colocava um óleo na cabeça dela e ficava puxando aquilo da cabeça dela. Quando eu me levantei de joelho e olhei para a igreja, quando eu vi uma irmã lá no fundo de lenço vermelho, eu digo: aí tem mistério. Hoje Jesus vai tomar conta dessa igreja. Aleluia. E eu comecei a ministrar a palavra naquele momento. E quando eu fui passar o microfone para o pastor da igreja, o dirigente, aí o Espírito Santo brada no meu coração, disse: agora não, chame ela e cure. Bem assim. Eu disse: meu pastor, me perdoe um pouquinho aqui. Com a sua autorização, posso pegar o óleo? Ele disse: pode. Peguei o óleo. Chamei a irmã. Quando eu chamei a irmã para vir, irmãos, a igreja parece que jogaram gasolina na igreja, porque pegou fogo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus era tão notório que a gente olhava, a igreja chorava por completo. Um poder, naquele momento, houve uma manifestação gloriosa do Espírito Santo de Deus. E quando eu chamaram a irmãos para vir à frente, a igreja pegou fogo. Chorava, outros gritavam, foi uma maravilha. E pedindo permissão ao dirigente da congregação, meu amigo, eu peguei o óleo e fiz como eu vi na visão. Na visão que eu tive, eu fiz do mesmo jeito. Peguei o óleo, derramei um pouquinho na cabeça dela, ela estava de lenço. Eu não sabia de nada. Aleluia. E eu orei ao Senhor e fazia do mesmo jeito como na visão. Eu fazia: em nome de Jesus sai. Em nome de Jesus sai da cabeça dela. Irmãos, e a igreja foi para 10 horas da noite e o povo não quis sair. 10h30 e o povo não quis sair. Escute. Quando foi com 20 dias, eu estava em casa. Terminou o culto e fui para casa. Eu moro aqui em Rio Lago e a cidade ali em Marechal Deodoro, no Pontal da Barra. Desculpe, Barra Nova, perdão. Barra Nova. E quando passaram, irmãos, 20 dias, o meu companheiro ligou para mim e disse, com suas palavras, me chamando de Tino: Tino, olha, aquela mulher que tu orou nela, Jesus curou ela. Ela estava com câncer, não tinha um fio de cabelo na sua cabeça. Aleluia. Mas agora, quando ela foi levar todos os exames para lá, para o médico disse que ele não tinha nada, que o câncer que tinha na cabeça dela arrancou, e os cabelos já estão crescendo, já está pequenininho assim, crescendo os cabelos dela. Aleluia. E hoje, irmãos, aleluia, 6 meses depois eu fui lá, e o cabelo da irmã já estava aqui já, e hoje o cabelo da irmã é grande. O que foi isso? Foi Jesus viu fé nela. Jesus está vendo fé em você nesta manhã, e Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode perdoar. Ele é o mesmo de hoje
Aleluia. Foi de ontem, de hoje e será eternamente. Quem entendeu, diga amém. Vou fazer agora esta oração, meus amigos. Vou fazer o clamor por todos os pedidos aqui feitos. Não vou dar nome por conta do tempo que já está se esgotando. Louvor e palavra, irmãos, tem sido um canal de bênção na vida de nós brasileiros.